Bom dia novamente, agora gravando. Soube aí que a Débora não estava disponível hoje, então veio aí a doutora Falcotini no lugar dela, né? Você pode se apresentar aí pra gente, contar um pouquinho, doutora Falcotini? Oi, mãe! Então, né, como eu falei antes de gravar, mas vou falar aqui de novo, você convidou a Débora, mas aí eu, que sou a doutora Falcotini, entendeu? Eu fiquei, não, eu quero falar do lugar da Débora. Eu deixei minha assistente lá e falei que eu ia assumir essa entrevista aqui, entendeu? Então, quem sou eu? Eu sou a doutora Falcotini, doutora cidadã do nosso canto cidadão. Gente, não, peraí. A Débora tá vindo. Ela falou que a entrevista é com ela, Mai. Mas você pode me contar mais umas coisinhas antes dela chegar, o que você acha? Pode? Ah, então tá bom. Tomara que ela não fique, esse cara não pegue muito no meu pé. Só vou contar um pouquinho, tá? E depois ela Só vem. um pouquinho, aí depois você pode chamar, e aí se ela for muito chata, você volta. A gente vê. Tá bom, tá bom. Tá bom? Então, Tá conta bom. para mim, como foi essa sua graduação aí, virou doutora? Como que chegou aí? Como que faz esse negócio da cura através do riso? Me conta. Gente, menina, estudei muito, a gente estuda muito até hoje. Estudei anos para conseguir essa graduação. E a minha grande escola, a minha faculdade, minha pós-graduação, doutorado, foi o Campo Cidadão, né? Que foi o lugar que eu escolhi para eu me graduar, né? Nessa doutora que eu sou hoje, que eu sou especialista em escutatória, inclusive. Olha! Escutatória, Mai. Me conta mais o que é escutatória, para quem não conhece esse termo. Escutatória é quando você cuida do ouvidinho dos seus pacientes, e não só do ouvidinho, na realidade, você cuida do que ele fala. Então, você faz várias conversas com ele, deixa ele falar, porque quando ele fala, ele fica mais leve, muitas vezes ele fica mais feliz, aí você consegue deixar ele melhor naquele estado dele no hospital. Por isso que eu sou especialista em escutatória, então eu consigo ouvir tudo que eles falam. Aí eles falam, aí eu falo um pouquinho, aí eu falo para eles falarem mais, aí a gente vai fazendo esse movimento de cura. Cura não, né? Esse movimento de deixar eles mais leves para passar por aquela situação difícil. Meu Deus, eu acho que eu vou começar a dispensar a Débora de vez, porque eu estou muito curiosa. Eu quero saber aí uns casos, conta uns bafos aí, alguma escutatória legal, alguma história que você pode me contar assim, que te marcou bastante. Que você lembra, que você senta ali quando você encontra os outros doutores, e aí você fala, gente, tenho essa aqui para contar para vocês que vocês não acreditam. Menina, olha, eu tô nesse trabalho, né, desde 2017. Então, eu tô 17, 18, 19, 20, esse ano faz, gente, 5 anos, como passou rápido. 5 anos que eu já tô formada trabalhando. E tem muitas histórias, né, mas eu tenho, assim, 3 histórias, mas eu não vou falar muito, porque senão eu vou ficar o dia inteiro falando, porque eu gosto de falar também, entendeu? Eu gosto de escutar, mas eu gosto de falar, e fica difícil. Eu faço escutatória hoje. Estou fazendo aqui um treino de escutatória. Vamos que vamos. Mas teve uma história que, inclusive, me tocou tanto, que eu escrevi até um texto e botei aí nas minhas redes sociais, porque me tocou muito. Que era uma menina muito jovem, né? E ela estava num quarto isolado, né? Tem quartos que mesmo a gente que é doutora, a gente não pode entrar, então a gente fica ali da porta, né? Ela tem um quarto que tinha uma fita vermelha, então a gente podia só ficar conversando com o nosso paciente maravilhoso ali da porta. E porque a gente não pode entrar. E era esse quarto. E essa menina estava lá, uma menina jovem, devia ter uns 18 anos de idade, e ela tinha uma doença, né, muito séria ali, mas ela tinha uma alegria, né, e ela estava cercada pelas tias dela, e ela contando do que ela esperava do futuro, né, do que ela queria, mesmo naquele contexto de uma doença séria, e aquilo, né, e aí eu, no meu fazer, na minha ação de escutar, né, eu fui perguntando para ela, o que você quer fazer, e como que é, qual o teu sonho, e o sonho dela era ela queria se formar na área da saúde, e ela falou que o sonho dela era trabalhar na área da saúde, mas em comunidades ribeirinhas. Cara, eu fiquei muito encantada, acho que essa conduta foi muito mais para mim do que para ela, né, porque eu saí de lá e falei assim, eu quero pegar toda essa coisa, coisa boa dessa paciente para levar para a minha vida, porque ela tinha um sonho tão lindo, mesmo diante de tanta dificuldade, que ela ainda tinha um período
né, grande, de reabilitação, mas ela tinha uma energia, né? E eu acho que, sabe o que é legal, que eu queria até linkar com essa história? Porque quando eu decidi ser doutora, eu confesso para você, né? Eu fiquei meio assim, ai, gente, hospital, né? Muito triste, será que eu vou dar conta disso, né? Eu fiquei, né, com esse sentimento, ai, será que eu vou conseguir, por mais que eu queira? Mas aí eu descobri no hospital um mundo que quem não vive, quem não trabalha lá dentro, né? De repente só vê esse lado mesmo de coisas, né, mais tristes. É claro que tem tristeza, mas os pacientes, quando nos recebem, eles têm, não todos, né, gente? A gente não pode generalizar, mas eles têm uma garra muito grande. Então, não é aquele ambiente que eu, na minha ignorância de ainda não ter estudado, né, esse contexto hospitalar, de achar que aquilo era muito pesado no sentido de tristeza, e muito pelo contrário, né? Eles nos recebem de uma maneira tão solícita, acolhedora, e a troca, né, nessa escutatória, que é a minha especialidade, é tão rica que você sai de lá, na realidade, às vezes melhor do que o paciente, entendeu? Olha, pessoa, eu ia, inclusive, perguntar isso, né? Era uma pergunta, né, que eu ia falar dessa questão do impacto positivo, e nesse caso, então, por exemplo, se a gente fosse recrutar aí uns doutores falcotininhos, a gente podia dizer, então, para eles que eles vão ganhar muito mais do que dar? Ganha, vou te falar que ganha. E não é só no hospital, a gente está falando aqui do hospital, do meu trabalho lá no hospital, né? Como eu disse para você, essa arte que foi o que eu escolhi, a arte da escuta dentro né, dessa área médica maravilhosa, da palhaçaria, lá, essa troca das histórias, né, ouvir as histórias, ouvir os sonhos, ouvir os passado dessas pessoas, né, e ver ali que quebrando aquele paradigma, né, que você, mais uma vez, que eu tinha, e eu conheço algumas pessoas também que têm, né, que até questionam, mas trabalham no hospital, gente, né, assim, cara, e você vê que mesmo, é uma lição de vida, porque mesmo naquela dificuldade, as pessoas estão lutando, né, é claro, né, gente, vamos falar, tem gente que, né, que de repente não tem esse ânimo, mas aí entra também um pouco do nosso trabalho, que nessa conversa, né, nessa atuação, nessa troca, quando você acaba também potencializando, né, aquela faísquinha, ou até acendendo a faísquinha, para aquele momento que ele está lá no hospital ficar mais leve. E a gente, óbvio, que ganha, né? Quantas atuações eu saí do hospital muito reenergizada, né? E além de reenergizada, com uma reflexão sobre a vida, né? E no contraponto, só saindo, né? Saindo do ambiente do hospital, o trabalho voluntário na palhaçaria, ele me abriu, expandiu muito mais a minha visão para o coletivo e para a questão do cidadão, né? Eu já não era uma pessoa alienada com relação a isso, mas antes de escolher esse trabalho, eu não tinha realmente essa visão tão ampla que eu tenho hoje do meu papel, né? Do meu papel, da parte que me cabe enquanto a sociedade, né? Se eu quero ter realmente até o fundador da nossa ONG fala muito isso, né? Do nosso mundinho, do nosso mundo, né? Mudar o nosso mundo. Quando eu falo mundo, eu não estou falando necessariamente do planeta Terra, né? A gente está falando do nosso mundo. E isso me dá uma maior responsabilidade, né? Uma consciência de, tenho, sim, a cada dia eu vejo mais a minha responsabilidade no social, e acho que isso que é expandido, porque aí o seu mundo, né, que está aqui numa bolha, na outra, ele vai também expandindo, né? E isso, cara, é bom para o mundo, é bom para você, e por aí vai, né? Não é só a questão de fazer o bem pelo bem, né? E também tem outras coisas, mas tô falando demais já, vai. Não, eu tô aqui que eu vou ficar aqui 3 dias, quando acabar aqui o Zoom eu continuo. Tocando um pouco nesse ponto, né? Você comentou dessa questão humana, tal. Então, assim, 2 coisas que lá em 2017 a gente não imaginava, lá quando você começou, não imaginávamos que íamos ter essa pandemia, né? E aí, o quanto que a doutora Falcotini já era digital influencer e o quanto que isso mudou agora, né? O quanto que você vê de diferença, o que a gente pode aprender para o futuro e tudo mais em relação a agora, que esse contato ele é virtual, ele é humano ainda? Como que você vê isso? A doutora Falcotini não era muito influência, né? Só a assistente dela, Débora, que é das redes, entendeu? Mas aí, como ela é minha assistente, acho que ela me ajudou um pouco nisso, né? Porque não era muito, mas ela me ajuda até. Então, assim,
Mas foi, né? Eu até falo que eu brinco, uma brincadeira séria, mas que depois do apocalipse zumbi, entendeu? Eterno, né? Porque o apocalipse zumbi é eterno, essa pandemia, só para deixar um pouco mais digerível, né? Eu uso essa expressão para deixar um pouco mais digerível, porque, cara, né? Tá aí, não tem nem o que falar. Mas em se tratando do trabalho, teve muitas viradas de chave, Maio, porque a gente estava acostumado realmente, primeiro, ao contato físico ali, físico no hospital, presencial, ali tá cara a cara, ali no olhinho, né? E o nosso público, ele era muito variado em termos de idade, né? Tinha muito idoso, mas também tinha jovem, né? Só criança que não. E aí agora a gente está passando a atuar por enquanto, pelo menos para casa, lares de idosos. Então isso já muda também o público, né? Que não era exatamente a nossa especialidade. E no hospital a gente fazia muito individual, quarto a quarto, né? Aqui no online você acaba fazendo esse coletivo, conversando com todo mundo. Para mim, especificamente, uma chave que eu tive que virar, que eu tive que aprender, realmente, aí eu usei a dona Débora, né, para me ajudar, essa interação, né, como que foi? Porque a doutora Facutini, que sou eu, por acaso, né, é muito corporal, né, uma pessoa que fala assim, muito babão, entendeu? E aí você tem que se ajustar como passar esse físico, né, pela tela do computador. Mas o fantástico é que está sendo um aprendizado ainda, mas a gente consegue, sim, criar conexão. Né? É claro que eu acho que a gente teve que estudar mais, né? Então agora todas as nossas visitas, nossos encontros, eles são muito mais estruturados, porque é diferente do 1 a 1 ali, aí você cria realmente todo um roteirinho. Isso ajudou muito, do meu ponto de vista, ajudou muito ter essa estrutura. Claro que a gente, enquanto palhaça ali hospitalar, você se prepara para improvisos, mas você tem um roteiro no online, já que você está falando para uma sala, geralmente com alguns idosos, né, não é 1 a 1, você precisa ter algo que mexa com todos ali, né, que provoque algo em todos. Então, isso foi um aprendizado muito grande. Então, a gente está aprendendo e está trazendo recursos tecnológicos também para ajudar nessa interação. Agora a gente está fazendo, eu e minha parceira, porque eu tenho uma parceira médica que trabalha comigo, né, eu e minha parceira, a gente está trazendo jogos, então a gente sempre faz esse bate-bola, então dá para ter essa interação. E no final, né, quando você vê realmente que o encontro foi, né, bacana, que deu aquela alegria, né, aquele momento ali para eles, para dar esse up, né, fazer alguma coisa diferente, exercitar o cérebro, é muito missão cumprida, né, cumprir a minha missão. Então, está sendo uma delícia, está sendo um desafio. Claro que eu não vejo a hora de voltar no presencial também, mas eu acho que online talvez viria esse trabalho híbrido, da gente continuar fazendo umas visitas presenciais, mesmo quando o apocalipse zumbi, a caverna do dragão eterna acabar, né, vai ficar meio híbrido esse negócio, entendeu? Que acho que faz sentido, porque fisicamente você não... tem as limitações do físico, né? Que nem a gente ia a um hospital, era o nosso hospital, né? Então, no virtual, você acaba, às vezes, atingindo, dependendo ali da estrutura, muito mais gente, né? Então, você consegue levar bons encontros aí, que é o tema aqui do Canto Cidadão, bons encontros, né? Para eles, para nós, para mais pessoas. Então, esse híbrido, não sei, né? Estou falando por mim, não, pelo canto, mas eu acho que é algo que vai meio híbrido mesmo. E aí, até falando do canto, né? Como é que foi essa sua chegada no canto? Como é que você conheceu esse trabalho? Como é que você falou, acho que tem uma doutora dentro de mim? Como é que foi? Teve um treinamento? Como que foi esse processo de se tornar aí essa doutora Facutini? Teve. Bom, o canto, ele caiu, foi uma coisa assim que o universo botou na minha vida, assim, do nada, porque eu não conhecia o canto. Eu estava num processo, na realidade, o trabalho voluntário, botando um pezinho um pouco antes, né? Acho que é melhor chamar a Débora para falar disso, você não acha? Só para não dizer que eu a ignorei, sabe? Né? Porque vamos chamar só para fazer umas perguntinhas para ela, já que ela chegou antes de você? Vou chamar, peraí. Oi, Mai! Olá, Debbie, tudo bem? Tudo bem? Eu tenho um colete igual da doutora, tá bom, doutora? Porque tá frio, é bom compartilhar, né? Já estava quentinho. A gente compartilha, porque eu sou assistente dela, então a gente compartilha. Mai, a doutora me falou que tem uma pergunta que ela achou melhor eu responder. Isso, eu perguntei para ela como é que foi esse encontro, né? Como é que foi esse match aí? Como é que você
chegou no canto, como é que você conheceu o Doutores Cidadãos, como é que foi a sua formação aí, né? Como que nasceu a doutora Falcotini? Bom, o meu olhar para o voluntariado, né, começando acho um passinho antes para o voluntariado, ele, ele meio que despertou, meio, não sei, acho que nada foi do nada, né? Eu tinha contato com algumas pessoas que faziam trabalho voluntariado, aí sabe aquelas sementinhas que vai ficando, que vão brotando, né? Eu lembro que tinha uma cliente na época no meu trabalho que fazia um trabalho na ACD, ela sempre comentava comigo, e aí vai plantando aquelas sementinhas que eu acho que vai ficando em você, e conforme os anos vão passando, no meu caso, aquilo foi despertando. Aí eu conheci o trabalho dos Dores da Alegria, né, que precursores aí no Brasil. Assim, nossa, que legal esse negócio, né? E foi ficando, as sementinhas sendo plantadas. Aí eu tive a oportunidade de ver uma palestra do Pet Adams aqui no Brasil, quando ele veio, e eu fiquei encantada, mas ao mesmo tempo aquele medo, né, ai, gente, mas é muito difícil o trabalho, não sei o quê, né, até o que a doutora falou do hospital, será que o hospital, né, um lugar que eu vou conseguir trabalhar? Enfim, foram sementinhas que foram plantadas. E aí eu me aventurei lá em 2012, 14, 13, me aventurei para o universo das artes, então fui fazer teatro, aí no teatro eu conheci a palhaçaria, e aí aquilo fazia tanto sentido para mim, só que eu não me via ganhando a grana para pagar minhas contas pela arte, mas eu via que aquela arte podia ser, deu um match, podia ser uma junção de eu fazer um trabalho coletivo usando a arte, de eu fazer um trabalho social usando a arte, pelaquela minha experiência que eu fiz, anos do teatro, fiz vários cursos do palhaço ali, e aí eu fui fazer um curso de circo-teatro de 1 ano, né, que é um curso maravilhoso e tal, e lá eu conheci uma pessoa que fazia esse trabalho, não era no canto, mas fazia um trabalho voluntário numa outra ONG, e a gente conversando, eu tenho vontade e tal, ela me deu lá o negócio da ONG dela, eu entrei em contato, aí fiquei lá numa lista de espera. E no meio disso tudo acontecendo, resumidamente, eu conversando aqui com uma amiga, tal, que eu tava, né, pleiteando, blá, blá, blá. E aí, né, nessa conversa de amiga, ela falou assim, nossa, Débora, isso foi muito doido, gente, na minha vida. Eu falei assim, gente, esse menino entrou na sua vida só para me botar no canto. Foi muito doido. Mas, muito, assim, aquelas Efeito coisas... borboleta, né? Você tropeçou, encostou em alguém que conheceu alguém que te levou lá. Muito, assim, se você tem acreditar nas 5 necessidades de Jung, né, na cidade. Aí ela comentou comigo, um cara que trabalhou comigo lá, não sei aonde e tal, me achou nas redes sociais, tipo, tava rolando ali uma paquera, não sei o que, e o cara era do canto. E aí eles começaram a conversar na paquera, ela compartilhando comigo a paquera, não sei o que, Aí ela falou assim, olha, tem a Bruna que trabalha numa ONG de palhaço, porque ela sabia que eu estava nesse processo. Aí eu falei assim, que ONG que é? Aí ela me deu, né, falou, Canto Cidadão. Aí eu fui mergulhar, porque eu sou CDF, né, Dá para ver aí atrás de você. Menina, fui pesquisar, vi vídeo do Felipe, dos fundadores, enfim, todo mundo ali, e aí calhou, olha que mágico isso, aí calhou de abrir, bem nessa época que eu estava nesse momento, abrir um processo seletivo. E aí eu me candidatei, a outra ONG acabou não virando, ela virou depois que eu entrei no Canto Cidadão, eles me chamaram, então demorou lá, o canto veio primeiro, e eu fui na primeira palestra, né, que o processo seletivo da época tinha uma palestra inicial. E aí, cara, eu me encantei por tudo que foi dito naquela palestra. E não me encantei, Maia, acho que isso que é bom pontuar, que eu acho que eu aprendo muito isso no canto, né? Não me encantou daquela coisa, lindo, o amor é maravilhoso, não é nisso. Eu me encantei porque eu percebi o quanto que era sério. Eu não tinha noção do que era um trabalho voluntário. Eu não tinha essa noção, né? Porque, como eu disse aí na minha história, eu ouvia falar, alguém fez, mas eu não tinha noção do comprometimento e de quanto era um trabalho. E por mais que eu não sabia o que era e que eu não sabia o que esperar, eu gostei do que eu vi. Deu um match com a minha personalidade. Talvez essa personalidade CDF, né? Que eu brinco que eu sou. Cara, esse negócio é sério, cara, né? É tipo um trabalho mesmo, se eu me comprometer a aquilo, eu tenho que fazer. E aquilo, do meu ponto de vista, me passou muita credibilidade, porque eu também queria trabalhar num lugar que eu acreditasse, né? Num lugar que fosse muito sério mesmo, e aí, mais uma vez, está conectada com o meu perfil de ser. E aí, cara, mesmo não sabendo que eu queria tudo isso, cara, deu um match. Eu disse, não, é esse lugar, né? E aí eu continuei o processo, né, e aí da palestra, para outras coisas, eu participei, só de ter o processo seletivo, eu já pensei, caraca, processo seletivo, cara! Né, tem né, um critério, né, não é tipo, cola aí,
Sim, então isso é algo que eu admiro muito na ONG que eu estou hoje, né? Essa parte realmente é trabalho sério, precisa de capacitação, é educação continuada constantemente, não é a cada dia, né? Isso fica mais latente, então isso é algo que eu admiro muito na instituição. Né? Eu acho que tudo isso ajudou, até no que a doutora Falconetti falou, do que traz de bom para a gente, também é esse olhar, um olhar global mesmo, não só, vou lá no hospital fazer o bem, ai que legal, não, o teu olhar para a sociedade. Então, a ONG ter essa estrutura tão séria, né, tão profissional, acho que também colabora para nós, que somos, para nós, a doutora Falconetti está querendo entrar aqui, deu até um negócio. Ela tem que vir dar tchau, ela saiu correndo, na verdade, porque você queria vir aqui falar com a gente, cara. Eu queria falar um pouquinho, entendeu? Mas, enfim, ela vem dar um tchau. E isso, acho que torna, né? Tanto é que a ONG tem muitos anos aí, acho que 18, 19, faz esse ano, não sei, mas, cara, quase 20 anos, porque tem toda essa estrutura. Então, não é brincadeira, né? Então, isso, para mim, foi um match muito importante. Uau, eu tô aqui, como eu falei, podia ficar mais 10 horas. Bom, é que o capitalismo chama e a gente tem boleto para pagar. Inclusive, a doutora Falconetti falou que você, Deb, né, é uma pessoa muito ocupada, mas a gente tem, né, essa questão do que nós devemos uns aos outros, né, que a doutora Falconetti e você trouxeram tão bem nessa questão do voluntariado. Então, antes de chamar aqui a doutora Falconetti para se despedir, qual é a mensagem que você daria para as pessoas hoje que talvez olhem o voluntariado com esse certo preconceito de que, é só chegar lá, ou, eu não tenho tempo, tem gente que já está fazendo, está tudo bem. Qual é a sua mensagem para todo mundo em relação a isso? Primeiro, conheça o que é realmente o trabalho voluntário, né? Acho que essa é a primeira parte, né? Você conhecer, mas partindo, como eu disse, né? Partindo do ponto, a partir do momento que você conhece, você vê o que é sério e o que não é sério, para ver se encaixa na tua vida, né? Porque, óbvio, cada um tem a sua rotina aí. Mas o que eu posso te dizer, a partir do momento que você viu que aquilo faz sentido para você, e eu acho, Mike, que deveria fazer sentido para todo mundo, porque, mais uma vez, não é só o trabalho de ir ao hospital, é essa consciência da nossa importância dentro da sociedade. Se a gente quer mudar alguma coisa, e eu acredito muito no trabalhinho de formiguinha, né? Mais uma vez, né? Pequenas coisas que isso vai crescendo. Então, assim, não é só reclamar porque tá tudo ruim, tá, e o que você está fazendo, né? Além da tua família, e às vezes você pode começar um trabalho com esse olhar, dentro mesmo até dos mais próximos, antes de se vincular a uma ONG mais estruturada, né? Então, o trabalho voluntário também, claro que, né, a gente está falando de um trabalho aqui estruturado e tal, mas também começar a estudar. O meu processo foi muito nisso, de olhar a minha volta, o que eu posso, né, fazer aqui pelo coletivo e tal. E é claro, quando você está linkado a uma instituição séria, isso se amplia, né? Isso se amplia de uma maneira que é óbvio que você está ajudando a sociedade, mas é óbvio que você está se ajudando, né? Destravando muitas coisas, como eu já disse, enfim. E a questão do tempo, cara, tempo é você se organizar, né? A gente não está falando aqui, claro que tem vários formatos de trabalho voluntário, mas, enfim, dentro da tua agenda, e eu sou realmente, minha vida é bem doida, né? Mas dentro da minha agenda, cara, tá lá na minha agenda. É como se fosse qualquer outro trabalho, como se fosse qualquer um job. E acho que essa que é a responsabilidade, né? Isso que eu acho que é legal, a gente sair desse lugar de, é só fazer o amor quando eu tô de boa, né? Porque também tem essa, né? Vai dar o amor para o outro porque eu tô feliz hoje. Não, é um trabalho, né? Que nem a gente não vai trabalhar mesmo se tá de bode, né? Para pagar Grinch de ser, pagar boleto é Grinch, né? Eu sou velha, né? Eu tive que pesquisar na internet, então eu não sou mais jovem. Então, não é só isso, né? É um comprometimento com algo que você escolheu fazer. Entender que é necessário esse comprometimento, que não é qualquer coisa, que é necessário também a sua capacitação dentro do tipo de trabalho que você está fazendo, né? Que nem aqui no canto. Não é só botar aqui um nariz e ir lá e, né? Não, cara, tem toda uma capacitação, tanto técnica, né, quanto artística, porque no nosso caso é a palhaçaria, para você realmente fazer com qualidade aquilo, né? O Felipe fala uma coisa que eu levo muito para a minha vida, que é o fazer com capricho, né? Fazer com capricho. E se eu me proponho a fazer com capricho todas as outras áreas da minha vida, o trabalho voluntário é a mesma coisa, é esse capricho. E ele, né, falando do que ele traz para o indivíduo, né, cara,
você cresce. Eu cresci no sentido de expandir minha consciência, de melhorar o meu autoconhecimento, de ser, em alguns aspectos, uma pessoa com mais flexibilidade em situações da vida, enfim, você olha a vida de uma maneira diferente, você olha a tua carreira de uma maneira diferente, você olha as pessoas de uma maneira diferente, e eu só vejo isso como agregador, principalmente no momento que a gente vê, né, ainda, né, muitos grupos muito egocêntricos, né, e a gente precisa desse todo para todo mundo, né, é esse lugar utópico que eu luto enquanto eu estiver, né, podendo lutar, né, viva, no caso, né, sim. Esse lugar é para a gente deixar para coisa um pouco mais justa para todos. Legado, né? Eu acho que é isso. Eu respondi, não. Respondeu, eu tô aqui, nossa, tô aplaudindo com o pé, porque com a mão eu tô enxugando a lágrima, né? Mas... Você é voluntária também, né, Maia, aqui no canto, né? Aqui na parte de comunicação, porque eu não tenho essa veia artística, né? E eu também acho que, ainda mais escutando a sua história, olha aqui, como a gente aprende uns com os outros, sim. A minha ideia de ir para um hospital, porque eu sempre pensei que eu não teria psicológico para isso. Quebra. Quebrei, né? Agora quebrou, porque, olha, total. De coração, porque eu tinha isso, e assim, eu quebrei a minha cara no hospital, assim. Cara, não é isso. Não, eu tive uma experiência pessoal com os Doutores da Alegria quando eu era criança, porque eu fiquei muito tempo no hospital, e eu achava fenomenal, né? E aquele negócio de, quando eu crescer, eu quero ser que nem ele, mas, bom, aí algumas curvas da vida nos levam para outros lugares, e eu caí aqui mais na área da comunicação. Mas eu acho fantástico, é isso, né? Eu acho que não tem só um tipo de trabalho voluntário. Eu sou meio assim, com o meu povo aqui, eu sou meio aquela que fica assim, cutucando, né? Porque eu acho tão enriquecedor para o outro e para você também, né? Porque, mais uma vez, é enriquecedor para o outro e para você. Eu fico cutucando e eu sempre falo, cara, você não precisa ser palhaço, como é o meu caso. Tem tanta coisa bacana como que você está fazendo aqui, né? O que você tem de habilidade, o que habilidade que você gostaria de desenvolver que nem eu? Para minha arte, cara, é fantástico. Eu queria viver só de arte, só que, né, não consegui fazer isso na minha vida. Ainda não estão aceitando palmas para pagar boleto. Ainda não estão. Mas eu consegui encaixar essa habilidade, né, que eu estou desenvolvendo, em algo que é sério, né? Então eu falo, de repente você gosta de fazer uma coisa, por que não usar isso ou extrapolar isso num trabalho pensando no coletivo, também pensando em você, como eu já falei, que você com certeza vai ser uma pessoa melhor em muitos pontos, né? Muitos pontos, mas por que não? Né? Não se trata só de uma coisa, acho que é isso que é bacana quando você olha. Cara, às vezes eu fico fuçando, né, coisas que eu poderia fazer voluntariamente, e tem tanta coisa que aí eu não consigo botar tudo na agenda, mas tem tanta coisa que eu vejo que poderia dar um match, que eu podia também fazer, né, mas enfim, é isso que eu acho que é o comprometimento, é você ver o que cabe na tua agenda, né, também não adianta se adiantar, eu quero me envolver em tudo isso que eu adoro, tá, você não precisa fazer nada com capricho, então, cara, não, escolhe uma coisa. Pacto, né, sabe andar, voar, mas não faz nada bem. Né, e a gente tem uma agenda ali, né, todo mundo aí tem enfim, sua vida, suas coisas para fazer, mas, cara, será que você não consegue encaixar uma coisa, e até, né, nesse lado, eu consegui dar um match no meu artístico com uma coisa que pensa, né, social ali, enfim, então não se trata só de uma coisa, né, Maia, então não é só isso, né? É você, de repente, uma habilidade ou algo que você quer se desenvolver, que você pode jogar isso, fazer a parte que te cabe, que é o que eu falo muito. Qual a parte que te cabe nessa sociedade que você vive? Mesmo que seja uma sociedade, que seja o teu bairro, né? Mas é isso. Dentro da sua casa, né? Já é um social. Sim. Debbie, meu coração tá quentinho. Muito obrigada, de verdade, pelos 15 minutos que acabaram indo, porque eu sou muito curiosa e eu vou perguntando mesmo. Quero agradecer muito aqui, em nome do Canto, né, que você já faz parte até antes de mim, conhece muito bem o trabalho. Aí eu queria pedir se você pode chamar a doutora Falcotini para dar um tchau aí para a gente, e aí eu vou finalizando. E obrigada, nossa, eu hoje vou trabalhar aqui, ó, nossa, gente! Mai, antes de chamar a doutora, porque ela já está ali, ó, forçando para vir aqui, muito obrigada pelo convite para a entrevista, né, para poder partilhar um pouquinho da minha história nesse meus quase 5 anos aí de canto e de voluntariado. Obrigada mesmo pelo convite, eu fiquei muito feliz de poder compartilhar aqui um pouquinho, né, e quem sabe a gente, né, traz mais pessoas para pensar nesse caminho, né? Obrigada mesmo, tá? Vou chamar ela, porque senão ela vai demitir, entendeu? Porque ela é assim. Eu imagino que ela já está assim ali, né, para vir.
Olá, doutora! A Debbie contou aqui um pouco, né? Um pouco da parte dela. Aí eu pedi para chamá-la para nos despedir. Agradeço aí muito, muito mesmo as histórias. Eu comentei aí com a doutora que eu vou estar com o coração muito quentinho hoje, todo dia. Quero muito mais histórias. Acho que essa meia horinha, que era para ser 15 minutos, deveria ser, na verdade, 7h30, no mínimo. Mas, muito obrigada. Eu queria pedir para você deixar aí um recado para o pessoal do canto, para o pessoal que está assistindo ou que vai ler essa reportagem. Mas você viu que a minha assistente fala muito também, né? Gosta de falar, por isso que a gente trabalha junto, né? Será? Quero agradecer o convite, eu sei que foi para ela, mas, né, aqui, então, obrigada por ouvir um pouquinho da minha história como doutora, obrigada pelo convite que foi para ela, mas eu assumi esse convite também, entendeu? Eu que ganhei, convidei uma e ganhei 2 entrevistas, olha lá. Muito obrigada, eu quero aproveitar aqui e agradecer ao Canto, que admiro demais, né, que é onde eu me formei, e é uma formação que nunca acaba, então, com certeza, ainda vou continuar aí, né, me formando, aprendendo com o canto e fazendo muito trabalho ainda, é uma instituição que eu admiro muito, acho que a Débora falou, eu estou falando aqui também, que é muito séria, muito comprometida. E, cara, faça um trabalho voluntário, não importa o que seja, né? Se você quiser vir para o canto, venha que a gente vai te acolher aqui, sabendo que é um trabalho sério, né? Que é um trabalho responsável, mas independente, né? Usa aí o que tu acha que você pode levar para o mundo. E vai, cara, a gente tem que sair do eu e ir para fora também, né? Mesmo que o fora seja aí, como a gente já falou várias vezes aqui nessa entrevista, seja seu bairro, sua cidade. Seu redor, né? Ao seu redor. Obrigada, Debbie! Também, meu Deus! Agora que... Obrigada aí, Canto, por ter me dado o WhatsApp da Debbie. Gente, olha a minha outra assistente aqui. Oh, qual o nome? É a mini doutora Facotini, né? Eu tô treinando ela para quando eu me aposentar, entendeu? Ah, tá. Ai, que linda! Ela tá sendo treinada, entendeu? Quando eu me aposentar, vai demorar, tá? Né? Fique feliz que vai demorar muito, mas quando eu me aposentar, ela já vai estar prontinha para ser doutora em escutatória, entendeu? Maravilha. Muito obrigada, Debbie. Muito obrigada. Fala para a Debbie, né? Que muito obrigada, doutora Facotini. Obrigada mesmo por ter participado hoje aqui da entrevista. Eu tô maravilhada e acho que todo mundo vai estar também depois de escutar tudo isso. Obrigada, Mai. Beijo. Beijo, tchau, tchau.